O programa Fala Vereador começa agora com a participação especial do vereador Dudu, Luiz Eduardo. Gostaria muito de agradecer a sua participação, vereador, o seu atendimento já anteriormente no gabinete para a gente tratar das pautas em discussão e espero que a conversa aqui seja boa nesse momento. Muito obrigado, Emilisa, me sinto honrado mais uma vez. É sempre uma grande alegria, né, falar com vocês. E receber você no nosso gabinete, então, foi também uma grande honra, viu? Que bom, muito obrigada. Muito obrigado. Vereador, vamos falar aquilo que a gente discutiu, né? Essa iniciativa com relação à questão da renda emergencial no município, né? Foi uma iniciativa que a frente também tomou, né? Com relação à necessidade dessa renda, mas o projeto foi considerado inconstitucional. Como é que foi essa questão da intenção e de como que vocês trabalharam nesse projeto também em conjunto, né, vereador? Esse é um tema muito interessante da gente falar, até porque ganhou uma proporção muito grande. Verdade. Fugiu, na verdade, ao que nós imaginávamos poder chegar. A renda emergencial, dada o vício de iniciativa, ou seja, a incompetência do legislativo para a propositura desse projeto, nós caímos em inconstitucionalidade. Aí o pessoal pergunta assim, poxa, vereador, mas você está votando um projeto inconstitucional? Aí é quando nós falamos o seguinte, não é uma crítica, é importante enfatizar isso, não é uma crítica, é uma observação. Nós observamos que nesse momento de pandemia, quando nós temos aí um caráter de calamidade pública, de excepcionalidade, nós observamos o Executivo de Uberlândia dando um toque de recolher, o que é atípico, o que nós entendemos ser competência do Executivo a nível federal, ou seja, do Presidente da República. Sim. Seria tão somente o Presidente da República, mas dada a excepcionalidade própria desse momento, o objetivo, a busca por salvar vidas, tem-se então essa excepcionalidade e nós assistimos então o chefe do Executivo de Uberlândia dando um toque de recolher. Como eu disse, não é uma crítica, eu estou trazendo à tona um exemplo. Então, situações atípicas. Sim, né? Situações atípicas, né? Então, nós sabemos da importância da atuação dos poderes de forma harmoniosa e respeitosa entre si. Nós, enquanto grupo à frente pró-vacina, o projeto de autoria da vereadora Dandara e coautoria de muitos vereadores, e entre eles estou eu particularmente tinha para mim o que, dada a inconstitucionalidade, eu esperava que essa excepcionalidade fosse ocasionar, tal como a aceitação do toque de recolher, a possibilidade de um toque de recolher, que é uma decisão atípica do Executivo de Uberlândia, nós pudéssemos obter êxito nessa busca também pela renda emergencial, considerando o estado de calamidade de Uberlândia, o número de famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Nós tínhamos essa esperança, na verdade, eu tenho essa esperança. Então, é inconstitucional? Sim, do ponto de vista jurídico, sim. Mas eu, Dudu, vereador Dudu, eu espero de coração que o Executivo de Uberlândia possa ver essa proposta muito além de uma PL, muito além de uma proposta de lei, muito mais de um projeto de lei, na verdade, mas como, mesmo que seja uma indicação de projeto, e que isso possa ser acolhido no sentido de favorecer tantas vidas, tal como o toque de recolher está ajudando também a proteger vidas, esse projeto viria a matar fome, viria a resgatar a esperança de muitas pessoas, né? Vereador, e justamente também eu sou morador de um bairro mais distante também do centro da cidade, né? Como o bairro Guarani, o Tocantins, aquela região ali, né? De atendimento. Também o senhor presencia também com relação a essa questão da necessidade, vereador, de pessoas ali, desemprego nessa situação? É visível essa situação? Olha, constantemente, não só lá na região, no nosso gabinete, no WhatsApp do gabinete, agora mesmo, minutos antes de virmos para cá, nós falamos então com 3 famílias que pedem cestas, falam claramente, nós precisamos de cestas, nós precisamos de comida, nós precisamos de gás, nós precisamos de atenção.
Um, inclusive, foi despejado, não tem onde morar, está sofrendo com hérnia, precisa de uma cirurgia, enfim. A situação é caótica e na periferia nós temos mais evidências ainda, assistimos o tempo todo isso. E, querendo ou não, na nossa região, eu sou o primeiro vereador eleito. Sim. As pessoas atribuem a mim a esperança e a culpa. Sim. Eu me torno o anjo e o demônio. Vixe. Então, as pessoas buscam esse socorro em nós. E uma coisa que eu preciso enfatizar, aproveitando a oportunidade de falar aqui para quem está assistindo agora, nos debates dentro dessa casa, quando nós votávamos aqui nesse cenário, o projeto, aprovando ou não, quando tínhamos a esperança da aprovação dele naquele momento, uma coisa que me machucou, me incomodou, me intrigou muito. Em ambos os debates, eu percebi que os debates às vezes se perderam um pouco nos partidarismos e nós deixamos de enfatizar, de enaltecer e evidenciar a nossa busca altruísta e humanitária. Sim. Nós deixamos muitas vezes de falar da fome das pessoas, do desespero de quem não tem o arroz na panela, de quem não tem o que comer, para falarmos sobre ideologias e juridiquês. Vou falar assim, juridiquês. Sim, havia inconstitucionalidade? Sim, mas eu percebi que batia-se muito nessa tecla de ser inconstitucional, do legislativo não poder apresentar projeto autorizativo, do legislativo não poder ensinar ou autorizar o prefeito a fazer o que é típico dele. Então, quer dizer, gente, nós somos todos, deveríamos necessariamente ou devemos ser amigos e trabalharmos juntos. Sim. Pelo povo e deixar um pouco o partidarismo de lado. Vereador, vocês tiveram, parece que não tiveram a resposta da prefeitura com relação a essa iniciativa, né? Mas há uma expectativa de sensibilizar, parece que é isso que o senhor colocou, né? O prefeito com relação a esse tema da renda básica. Sim, a nossa expectativa, tendo consciência do ponto de vista jurídico, né, a inviabilidade de levar adiante como projeto de lei, a nossa expectativa, eu vou falar por mim, a minha expectativa é que o Executivo de Uberlândia possa ver o valor humanitário do projeto, na essência, o mérito, ignoremos a forma, consideremos então o mérito do ponto de vista jurídico falando, ignoremos então a forma como se dará a execução do projeto, consideremos o mérito, a emergência, Sim. o caráter de calamidade, a excepcionalidade, a necessidade gritante, latente, urgente e emergente de milhares de famílias que estão passando fome. Eu peço ao senhor prefeito, ao Executivo de Uberlândia, a todos os envolvidos, que nós possamos somar esforços juntos pelo povo de Uberlândia, entendendo a inconstitucionalidade do projeto de lei apresentado, sim, mas reconhecendo, acima de tudo, a necessidade gritante de quem tem fome. Isso sim, e eu acredito, porque, graças a Deus, temos trabalhado muito, e eu elogio muito o trabalho do nosso executivo, sim. elogio muito o trabalho do prefeito, das secretarias, nós trabalhamos muito em conjunto, muitas vezes, e eu não tenho que criticar o prefeito, ao contrário do que muitas pessoas às vezes querem que eu faça nas ruas ou nas redes sociais, sou muito criticado por aqueles que acham que eu entrei aqui para atacar o prefeito. Não, eu entrei aqui para construir para o povo de Uberlândia, trabalhando pelo povo de Uberlândia, para o povo de Uberlândia, com o povo de Uberlândia e com todos aqueles que estiverem com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, construir para Uberlândia. Vereador, com o seu trabalho, porque os vereadores geralmente trabalham mais próximo com a comunidade, com a população, ainda que talvez de forma mais virtual. Vocês têm tido uma resposta com relação ao auxílio emergencial do governo federal para essa comunidade? Se eles estão recebendo? Como é que está essa situação? Porque existe o auxílio emergencial federal, né? Então, viu-se a necessidade de criação de uma renda básica para o município. E como é que fica essa observação dessas duas iniciativas, vereador? Olha, eu entendo como uma das necessidades, um dos motivos que nos leva a apresentar o projeto a nível municipal é justamente a dificuldade de acesso da população ao auxílio emergencial a nível federal. Tem-se muita burocracia, muitas dificuldades, principalmente, eu vou falar de uma forma bem direta e objetiva, dificuldade de acesso. É um tal de, o seu CPF está suspenso, o seu CPF está bloqueado, está inválido, e a pessoa fica desesperada. Se você for ver, as defensorias públicas estão abarrotadas de casos e situações em que pessoas não conseguem ter acesso a essa renda, a esse auxílio, né, o auxílio emergencial.
Então, sendo também do direito e tendo as minhas assessorias, nós observamos, é caótica a situação. O auxílio emergencial a nível federal, ao meu ver, Sim. ele é mais teórico. Muitas famílias não têm acesso. E nós olhamos, analisamos... Mas ele é para atender a população desempregada, Sim. a população sem renda nesse momento. Isso, e mesmo essas pessoas, Sim. atendendo aos critérios, né, desse auxílio emergencial, eles têm muita dificuldade, muita, e eu não consigo entender onde, como e por quê. Como é que está acontecendo? Em que ponto esse processo não está caminhando, né? É um ponto de interrogação. Tá bloqueando. É um ponto de interrogação gigantesco, porque assim, é um benefício louvável, embora seja, a meu ver, ainda pouco, mas antes um pouco do que nada. Mas o que está complicando, ao meu ver, diante do que nós assistimos diariamente, acompanhamos nas redes sociais, nos veículos de comunicação de massa e no dia a dia, é o acesso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter acesso. CPF, eu nunca vi tanto CPF estar inválido, eu nunca vi tanto impedimento brotando, acontecendo, sem contar as fraudes, né, de pessoas, mas que pegam e a pessoa vai lá para ter acesso ao auxílio, chega lá, já foi pego, né, já foi sacado, supostamente. Parece até que precisaria aí de um diagnóstico dessa situação, de um atendimento mais local, setorial, para resolver essa situação, né, vereador? Você disse tudo. Seria interessante se nós tivéssemos unidades locais, atendimento presencial, embora a pandemia não favoreça, mas um atendimento mais próximo. Para resolução dessas situações, né? CPF cancelado, mas o que é isso, né? É porque é preciso humanizar, é preciso aproximar, porque muitas pessoas, normalmente as pessoas contempladas pelo benefício, né, do auxílio emergencial, são pessoas desempregadas, muitas vezes pessoas com pouca orientação ou quase nenhuma formação. Sim. E até com dificuldade para se expressar, para falar, para correr atrás. E essas pessoas demandam, então, advogados, precisam de advogados. E aí, o que a gente pode fazer? Nós encaminhamos, como eu te disse, as defensorias estão lotadas, lotadas. Você não consegue falar nas defensorias porque o telefone não para de tocar. Quando você vai e você vê, parece telefone de rádio, parece telefone de programa de televisão, toca o tempo inteiro. E se a procura está grande é porque as pessoas estão precisando serem assistidas, né, vereador? E é nessa hora que eu digo, mais uma vez, o auxílio emergencial, o projeto apresentado nessa casa com a renda para o povo de Uberlândia, vai ser, eu já ouso dizer que será um grande benefício, um presente, uma bênção na vida da população uberlandense e uberlandina. Nós precisamos acolher, nós precisamos socorrer, nós precisamos matar a fome dessas pessoas. Mas ainda não há uma resposta por parte do prefeito? Não, ainda não há, e é interessante falar sobre isso, porque eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o prefeito, ou mesmo a assessoria dele, para ver quais serão os próximos passos, os possíveis andamentos, se nós temos ou não razão para termos esperança desse, não vou dizer nem desse projeto, mas dessa ideia, ganhar vida e alcançar nossas famílias. Mas eu te digo, eu vou atrás, nós como vereadores, nós temos essa missão, nem vou dizer a profissão mesmo, essa obrigação, nós temos essa missão e nós vamos atrás. Nós sabemos que a prefeitura tem feito muitas grandes ações, doações em parceria com empresas aqui de Uberlândia, até ouso citar os nomes, porque é memorável, é louvável, Arcom, Armazém Martins de Uberlândia, a gente acompanha muito nas redes sociais, WhatsApp dos vereadores, né? E a gente vê muito o pessoal mostrando, as equipes do Executivo de Uberlândia mostrando essas ações conjuntas que são louváveis. E nós esperamos sim podermos conferir, testemunhar mais ainda, além dessas empresas que estão dando as mãos, ajudando a Prefeitura de Uberlândia, nós esperamos que a Prefeitura, diante de tudo que nós apresentamos, do que sabemos ter, do que podemos fazer, nós possamos realmente, verdadeiramente ajudar quem precisa mais e mais e mais, até que nós tenhamos a graça de vencer essa pandemia e voltar a trabalhar dignamente, tranquilamente, sim, verdade, voltar ao convívio social. Vereador, essa questão da inconstitucionalidade também te pegou aí de surpresa com relação a outro projeto, né? Um projeto de iniciativa aí da área da saúde, para que as pessoas, famílias que estão com pessoas acamadas em função da infecção da Covid, recebam boletins, informações a cada 24 horas, né? O que você identificou nessa situação agora tão atual, vereador? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É um projeto recente que apresentei à casa. Esse projeto, nós objetivamos nele, né,
que as equipes da saúde possam fornecer informações às famílias daqueles pacientes que estão internados, Sim. aqueles pacientes que foram acometidos pela Covid Sim. e que têm a necessidade de se manterem internados. Por quê? Nós entendemos que o pai, a mãe, o filho, enfim, a família, quando tem um ente querido internado com a Covid-19, dada a gravidade por si só dessa pandemia, do vírus, nós sabemos que subtrai toda a alegria, toda a empolgação, toda a fome, todo o sono, tira o sossego. Sim, né? Com certeza. Então, nesse momento, nós entendemos que, com base momento de aflição, né, vereador? Exatamente, no momento de plena aflição, nós entendemos que a informação, para nós jornalistas, né, minha primeira faculdade de jornalismo, nós entendemos que a informação, ela empodera. Isso. Quando você tem informação, você fica até mais tranquilo, mais calmo, sabendo do que está acontecendo. Parece que você está lidando, a família parece que ela está, assim, de certa forma, controlando a situação, ou que ela, né? Ela não está tão à parte do que está acontecendo. Eu acho que diminui o sentimento de perda de controle, né? Quando você tem a informação, você talvez tenha uma falsa ideia de que assim, ó, tá tudo bem, pelo menos não mudou nada, né? Pelo menos não piorou. Mas então assim, parece que você está controlando mesmo, isso, né? Tem-se uma ideia de controle. De controle. Por mais que não seja real esse controle, mas se você é pai, se você é mãe, se você é filho e tem uma pessoa que você ama naquela situação, ao saber da situação, que pelo menos não houve uma evolução para o óbito, né? Você já se sente mais feliz e tem mais esperança, sem contar a tranquilidade, né, entre aspas, se é que eu posso falar essa palavra, de se alimentar, de cuidar das suas coisas, de esperar. Sim. Porque para quem espera com um ente querido acamado, ou mesmo na UTI, como a maioria, gente, esperar um minuto é uma vida, é uma eternidade. É aquela questão também de que a família ela tem o direito a acompanhar as informações. Quer dizer, aquelas informações são de direito familiar, elas são por direito da família. Inclusive com previsão constitucional. Sim. Nós temos uma previsão constitucional, me falhou a memória agora, nós temos um artigo constitucional que atribui ao povo brasileiro o direito à informação de interesse coletivo, ou mesmo que não seja coletivo, mas quando se tem o quê? Um trabalho ofertado, um trabalho público. Sim. Que é a saúde pública, você tem o direito à saúde pública, até porque a saúde pública é dever do Estado e direito de todos. E a informação, como nesse projeto, eu vou tentar resumir para vocês, nós propusemos, então, a obrigatoriedade de informação, a periodicidade dessas informações. Não chegamos nem a citar a possibilidade de sanção administrativa mediante o descumprimento dessa previsão, suponhamos então que essa lei seja aprovada, né? Mas nós solicitamos então obrigatoriedade e periodicidade. Mas por que nós propusemos isso? Porque em Uberlândia nós sabemos que o SUS já se tem então essa previsão de informar. Nós temos os médicos, os enfermeiros-chefes e, principalmente, assistentes sociais. Esses são os 3 profissionais responsáveis por conceder informações às famílias quanto ao quadro dos seus entes queridos inseridos no sistema, em condição de internação. Só que nós observamos, até eu quero enfatizar aqui, pessoal, eu tenho constante contato com a Secretaria de Saúde, inclusive o Dr. Clauber, responsável pela urgência e emergência. É fato que a Secretaria tem uma dificuldade muito grande na captação de técnicos de enfermagem e médicos especialistas em terapia intensiva. Sim. Então, a gente tem que considerar que as equipes, muitas vezes, estão defasadas e trabalhando ao extremo. E ficam sobrecarregadas, né, vereador? Exatamente, sobrecarregadas. Ainda tem que lidar com a obrigação, no caso assim, quando você coloca a obrigação da informação, não que isso seja errado, mas quer dizer, é uma atividade a mais que às vezes ele precisa estar atendendo um paciente. Na verdade, Emilisa, é uma atividade que eles já desempenham, mas que assim, seria a partir do momento que essa suposta lei, né, o projeto de lei, fosse aprovado, seria então uma obrigação, não a mais, mas seria o quê? Uma imposição. Não seria mais, na verdade já é uma imposição, mas não tem previsão de sanção administrativa, não existe a periodicidade. Então o que a gente quer, na verdade, vamos falar de uma forma bem enxuta, que haja periodicidade e cumprimento dessa periodicidade. Por quê? De 24 horas, Exatamente. Né? E onde que pegou o projeto como inconstitucional? Pegou como inconstitucional porque, na verdade, eu não, como legislador, eu não tenho essa competência para criar essa lei e impor
determinação. Dessa Quem tem que determinação. determinar é o município. Exatamente. Então, assim, por mais que eu já venha do direito também e que eu esteja mergulhado no regimento interno, lei orgânica, nós sentamos, conversamos com os advogados aqui da prefeitura, junto à minha assessoria, e numa conversa rápida nós já conseguimos perceber esse vício de iniciativa. Nós chamamos de vício de iniciativa, porque não caberia a mim apresentar tal proposta, não na condição, no formato de PL, projeto de lei. Deveria sim, então, apresentar como indicação de projeto. Porque quando você apresenta o PL, o projeto de lei, é meio que uma coisa impositiva. Como legislador da cidade, você cria leis, você mostra para o executivo a necessidade de fazer aquilo, então você meio que impõe aquilo ali de uma forma respeitosa, harmoniosa, mas você impõe. Quando não é de sua competência, quando não cabe a você, você não tem essa competência, tem-se então um vício de iniciativa. Sim. E diante do que nós conversamos com a assessoria jurídica da prefeitura, nós entendemos a necessidade, e assim faremos, de converter o projeto de lei, o PL, em IP, indicação ou indicativo, né, de projeto, uma indicação de projeto. Então, tendo em vista a consciência do nosso executivo, que também sofre com essa situação, tendo em vista a boa relação que temos e a consciência da Secretaria de Saúde, e também, lógico, a participação, eu acredito que maciça, né, espero, do Corpo do Legislativo também assinando essa indicação de projeto e levando a conhecimento do prefeito no formato aceitável, uma vez que, infelizmente, no auge, no calor da emoção, da necessidade, ao criar esse projeto, eu não percebi, não atinei, né? Eu não observei que eu estava fazendo algo atípico da minha função e que compete tão somente ao executivo, ao prefeito e não a mim. Vereador, para a gente finalizar rapidamente, eu queria que você falasse do acompanhamento da necessidade dos moradores do bairro, especialmente do bairro Guarani, região Guarani, Tocantins, Itanhamã, né, com relação especialmente ao retorno do lar, né, do antigo lar no local, né? Como é que está aí a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social com relação à implantação de um sistema ali de acolhimento social, de equipamentos sociais? Então, olha só, eu quero aproveitar esse momento, quero mandar um abraço com todo o meu carinho, com todo o meu respeito às nossas comunidades, Tocantins, Guarani, Talismã, nossa casa, nossa família, Itanhamã, Dona Zulmira, setor oeste de Uberlândia, nossas famílias. Pessoal, estamos voltando muito em breve, com fé em Deus, muito bem lembrado, conversando com a secretária de Desenvolvimento Social, senhora Iracema. Foi uma conversa muito produtiva. Nós entendemos que há anos nós tivemos um projeto lindo do saudoso João Bittar, que era o lar, né? Onde eram ofertados cursos, reforços, enfim, muitas atividades que tiravam nossos adolescentes, nossas crianças das ruas e possibilitavam a muitos pais o trabalho de forma tranquila, sabendo que os seus filhos estavam seguros e aprendendo algo bom. Então, pessoal, nós queremos falar o seguinte: o Tocantins, especificamente, sonha com a volta do lar. E o lar vai voltar. Louvado seja Deus, o lar vai voltar. Nós conversamos. Nesse formato mesmo do lar ou em outros equipamentos? Bem lembrado, não posso afirmar para vocês que seja no formato do antigo lar, mas nós falamos do lar, que é um vício, né, uma forma que nós temos de referirmos a esse projeto lá na comunidade, mas na verdade eu quero dizer que aquele imóvel será reaberto, já está passando por reforma, já está quase pronto, de acordo com a senhora Iracema, secretária de Desenvolvimento Social. Dentro de 2, 3 meses, quando muito, ela espera podermos já reabrir aquele imóvel e trabalhar todas as possibilidades em torno de ofertar à população NAICA, CRAS e cursos capacitantes. Para a área profissional também. Exatamente. Olha só, nós teremos... O CRAS é para assistência social, o pessoal em atendimento... Exatamente, atendimento social, cadastramento, né, na área do... Exato, cadastros, CAD único, entre outros benefícios que o pessoal não vai ter mais que atravessar a cidade para vir aqui na prefeitura ou ir a outros CRAS em outras comunidades. Teremos esse atendimento lá na comunidade com o CRAS instalado ali dentro daquele regionalizando, imóvel, né, vereador? Regionalizando, podendo atender as nossas comunidades, né, de uma forma mais ampla, mais eficaz. Ainda teremos o NAICA com atendimento também para os nossos adolescentes. Né? E uma coisa muito interessante que nós não podemos esquecer de falar é sobre o almoço, as refeições ofertadas
ali dentro daquele projeto. Olha. Serão 3 projetos, com 3 entradas diferentes, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento. Nós poderemos atender em média umas 5.000 famílias, eu espero que mais, com almoço, com lanche, com NAICA, com CRAS e com os cursos capacitantes para pessoas adultas como nós também. E a expectativa de implantação, vereador? A expectativa de implantação, eu acredito que ela esteja condicionada à questão da pandemia coronavírus. Então, assim, o prédio já está quase pronto, né, com a reforma. Nós acreditamos que dentro de 2 meses, 3, já seja possível a gente começar a trabalhar lá dentro, né? A senhora Iracema, ela até fala que por ela já estava lá, né? Mas, infelizmente, nós ainda temos esses entraves, esses impedimentos oriundos da pandemia coronavírus. Mas eu creio que nesse ano ainda, diante da empolgação, diante do que tem disponibilizado para nós, diante de tudo que está acontecendo em torno do projeto. A vontade também de se fazer, né? A vontade e o anseio, né, da população que precisa e merece ter esse benefício. Então, eu creio que nós já tenhamos, sim, ainda nesse ano, a possibilidade de contemplar a comunidade. Não esquecendo, aproveitando rapidinho, comunidade do bairro Guarani, a praça será uma realidade. Por enquanto é um sonho, mas será uma realidade. Deputados Wellington Prado, deputado federal, deputado estadual Elismar Prado, estão com a gente. Deputado federal Wellington Prado, inclusive, já falou sobre destinação de verbas, recursos para nós, direcionados para a construção da praça do bairro Guarani. Nós já estamos, então, caminhando para essa realização. Lembrando que o deputado estadual Elismar Prado conseguiu direcionar para Uberlândia R$80 mil para a construção de playgrounds em Uberlândia. Já temos a primeira praça contemplada com esse benefício no Custódio Pereira. E a praça do bairro Guarani ainda não existe, mas muito em breve será um sonho realizado. Esse ano ainda, vereador? Acredito que nesse ano pode ser que nós tenhamos o início das obras. Não posso afirmar que nós já tenhamos a praça esse ano, que seria bem difícil. Mas assim, a obra, ao que tudo indica, ela chega perto de uns R$2 milhões. E assim, eu acredito que nesse ano, quando muito no primeiro semestre do ano que vem, nós tenhamos condições, eu acredito, que nós temos condições de darmos início à construção da praça do bairro Guarani. Ok, vereador Dudu, eu agradeço a sua participação. Nosso tema aqui é corridinho, a gente tenta estender, né? Criar o elásticozinho, mas temos que finalizar nesse momento. Eu agradeço a sua participação, a toda a prestação e esclarecimento aqui do seu trabalho. Né? Agradecemos também, não só a sua participação, mas também esperamos para um próximo programa durante toda essa legislatura. Será uma honra. Né? Que bom. Será sempre uma honra. Muito obrigado a você, a toda a equipe da TV Câmara, pelo carinho, pelo respeito, pela atenção. Deus abençoe. E povo de Uberlândia, muito obrigado. Deus abençoe. Que esse agradecimento chega no João Kleber também, nosso parceiro que está hospitalizado. Que Deus abençoe João, que Deus derrame chuvas de bênção sobre a vida do nosso querido João e o traga de volta com toda saúde, com muita vida, para viver intensamente e somar junto a nós. Obrigada, vereador. Amém. E nós agradecemos a você também, telespectador. Esperamos você no próximo programa. Até lá.